aqui é uma excelente universidade, mas as experiências fora, essa que eu tive, por exemplo, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né, ir para uma grande universidade, né, uma das consideradas top 10 do mundo, então você tem acesso a muitas novidades. Então, na Universidade de Yale, eu tive acesso a muitas coisas que eu nunca imaginei ter acesso na minha vida. Então, eu conheci muita gente interessante e essa experiência realmente foi transformadora por me proporcionar experiências que eu não tive a oportunidade de ter aqui por causa dos recursos, às vezes, que existiam aqui na época para fazer pesquisa, para fazer ensino. Então lá foi uma experiência transformadora de conhecer muita gente diferente, de vários países, inclusive. Então foi uma experiência muito rica culturalmente falando. Aqui, sendo professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né, eu escolhi trabalhar aqui justamente por acreditar que a gente tem que desenvolver essa sociedade, né, retornar o conhecimento que a gente conseguiu neste país e tentar criar uma geração mais preparada. Então, essas experiências que a gente consegue ter fora, né, são muito enriquecedoras e eu sempre quis, né, ir para voltar para propiciar para outras pessoas parte desse conhecimento, né, parte dessa oportunidade. Eu acho que o maior desafio para mim como pesquisador é sempre conseguir recursos para conseguir fazer a pesquisa com alguma dignidade, né? Porque no mundo tão globalizado, né, quando você vai publicar um trabalho hoje, você tem a mesma exigência que um pesquisador americano tem ou europeu tem para publicar um bom artigo. Então a dificuldade aqui é você conseguir produzir ciência de boa qualidade, só que com uma fração dos recursos que às vezes um pesquisador europeu e americano, por exemplo, tem para fazer a mesma pesquisa. Pois é, essa é a pergunta que é mais difícil de responder, porque a verdade talvez é bem simples. Falta ser mais solidário, porque eu acho que falta muito, a gente vê assim, guerras gastando bilhões de dólares e tantas pessoas passando fome, né? Então, na pesquisa, infelizmente, existe essa grande disparidade, né? Você tem pessoas fazendo pesquisa com muito pouco, outras fazendo com muitos recursos, né? E como tornar esse jogo mais igualitário. Então, acho que falta solidariedade. Infelizmente, hoje existe uma desvalorização do ensino, do papel do professor de maneira geral. Eu acho que a maioria de nós temos como, né, pessoas que nos inspiraram, esses professores que passaram por nossas vidas, né? E essas experiências que essas pessoas tiveram, né, que acabam passando para a gente como aluno ainda, eu acho que é fundamental. Então a gente tem que incentivar a formação desses professores, incentivar essa profissão tão importante, porque, né, todas as profissões dependem dos professores. Então, teoricamente, para mim, eu acho que o papel do professor é o papel mais importante na formação, né, de jovens para uma sociedade, né, que possa ser mais igualitária para todos. Ciência, para mim, é um mecanismo de transformação da sociedade. A ciência é uma das maneiras, né, da gente criar soluções para todos os problemas da humanidade. Então, através da ciência, eu acredito que a gente pode mudar tudo. Pois esse foi um caminho que eu fui descobrindo aos poucos. Eu sou de Itabira, é uma cidade que não pode ser considerada pequena, mas é uma cidade média. Mas mesmo na cidade onde eu nasci, eu tive pouco conhecimento sobre o mundo da pesquisa. Mas eu acho que eu sempre tive essa veia de pesquisador, principalmente de gostar inicialmente de ensinar. Então isso foi um dos fatores que foi desenvolvendo a minha curiosidade, né, para ver esse outro lado que hoje eu, né, desenvolvo bastante, que é a pesquisa. Mas a pesquisa mesmo só apareceu mesmo como oportunidade depois que eu vim para o UFMG como aluno de graduação, a partir do momento que eu comecei a fazer a iniciação científica.